estética pós uso das canetas emagrecedoras. Você, profissional da estética, está com esse dilema? Com pacientes extremamente magros, em curto espaço de tempo, criando uma demanda na sua clínica de estética? Esse é o nosso tema do Beleza na Lata de hoje. Eu, doutora Cristiane Sonsino, te convido a pegar caneta e papel na mão, porque estou aqui com ela, a doutora Gisela Garcia, de tema muito pedido pelos profissionais da estética. Atual, né? Sim. Tema muito atual. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer em vê-los mais uma vez por aqui. Cris, atual. Quem não tem esse paciente ainda vai ter, com certeza. Tem que se preparar, porque esse paciente vai chegar. Né? E o dizer tenho esse protocolo traz muito paciente para dentro, né? E o resultado também dos procedimentos, que a gente vai falar um pouco aqui, são excelentes. Então, eu acho que todo mundo vai gostar muito desse episódio hoje. Acho não, tenho certeza. E tem um congresso médico com esse tema. Então, os médicos que trabalham nessa área também estão se organizando num congresso internacional só para lidar com as demandas estéticas, de cunho estético, que ocorrem após o uso das canetas emagrecedoras. Porque, Gi, um paciente que utiliza a caneta, muito bem indicado, acompanhado, a gente já gravou sobre canetas, né? Então, existe uma indicação, um acompanhamento médico, exames laboratoriais, tudo certinho. Mas é um fato que as pessoas emagrecem num curto espaço de tempo, de uma forma bem importante, ou seja, quantitativamente importante. A perda de peso é rápida e é volumosa, né? E o que fica são questões inestéticas que o paciente só vai se preocupar depois que elas ocorrem, depois que elas surgem. E nós, profissionais da saúde estética, estamos já recebendo esses pacientes com essa demanda. Então, é importante a gente saber lidar. Gi, você quer pontuar para a gente, assim, de forma geral, quais são os inesteticismos, o que a gente pode pensar a respeito? Eu queria só pegar o gancho do que você começou a falar, porque ficou muito aquela ideia de que a caneta causa, o emagrecimento da caneta causa uma desarmonia, uma flacidez e tudo mais, e realmente não é o que você está falando. É uma perda de peso muito rápida, né? E aí não dá tempo da pele acompanhar e se acomodar, ou fica realmente o excesso de pele, né? Diferentemente do que é a bariátrica, que às vezes fica um excesso tão grande de pele que é só cirúrgico, essa questão das canetas você consegue ir modulando junto, né? Um tratamento em conjunto, vamos dizer assim. Você vai conseguindo tratar essa pele em conjunto, porque também é um período longo, né? De uso da caneta. Mas assim, a gente vê numa primeira semana, um primeiro mês, uma perda muito 3 a 5 quilos. Então, é importante a gente dizer que a gente não é contrária né? Uso da caneta. Porque fica aquela ideia de que, olha, elas estão falando que fica com uma desarmonia, que fica flácida. Não, fica, mas o tratamento é porque realmente tem uma perda de peso rápida e não porque o princípio ativo da caneta causa. E ela tem uma indicação clínica, porque geralmente nós temos pacientes inflamados, com obesidade ou sobrepeso, e a indicação da caneta ela é muito bem feita. Tanto que agora eu achei bem importante a regulamentação da prescrição por profissionais que vão acompanhar esse paciente clinicamente, né? Mas a questão não se faz um preparo também, porque quando o paciente procura o médico naquele dia já analisou, então ele pede exames de sangue, enfim, aí o paciente traz e naquele dia como tratativa uma solução, né, médica para uma questão de problema, sim, de saúde, tem uma indicação desses medicamentos. Feito isso, dali em diante o paciente já começa a
utilizar as canetas emagrecedoras. Então, diferentemente do que hoje a gente preconiza na cirurgia plástica, a gente preconiza no pós-parto, né, no que a gente chama de pré-parto. Então, uma pessoa, ela pretende engravidar, ela pretende fazer uma cirurgia plástica, ela pretende fazer uma cirurgia bariátrica, tem algo que a gente chama de pré-operatório. Então, o pré-operatório, ele é muito importante porque é ali que a gente vai entender quais serão as demandas da cirurgia, e adorei que você falou da bariátrica, né? Por isso que eu estou até tocando nesse tema agora, porque quando se faz uma bariátrica, a pessoa sabe o que vai acontecer com o organismo dela, até porque ela é acompanhada por psicólogo, nutricionista, né, além de toda a equipe médica envolvida. Então, existe o profissional da estética ou fisioterapeuta que vai acompanhar esse paciente no pré-operatório. Então, hoje já tem inúmeros procedimentos que a gente faz antes de se fazer a cirurgia, para que no pós-operatório tenha-se um resultado mais satisfatório do ponto de vista estético e funcional. Com a caneta, não. Com a caneta, o paciente já chega com respostas inestéticas muito importantes, porque ele não fez um preparo. Ele simplesmente entrou, né, num esforço, porque o uso da caneta exige um esforço pessoal muito grande. Algumas pessoas passam mal, outras entram numa restrição calórica muito grande por não conseguir comer, falta de apetite, uma série de questões, né? E quando ela se depara, ela vai se deparar não no processo, estou ficando com excesso de pele, está caindo o meu cabelo, estou ficando flácida. Não, ela vai se tocar quando ela vê que perdeu muitos quilos e aí ela apresenta todo um derretimento de face, uma pitose de membros, né, da pele, do músculo. E uma alopécia importante, porque eu tenho hoje um distúrbio de face, corpo e cabelo, pós caneta emagrecedora. As pessoas estão ficando literalmente com uma queda de cabelo, para não falar quase carecas, né? A gente tem recebido lá um eflúvio telógeno. Ele é temporário, só que ele é importante. E aí a gente tem falhas muito grandes no couro cabeludo. E é disso que a gente vai falar aqui, né? O que é ideal fazer? Eu acho ideal fazer um preparo. Mas a gente vai falar aqui desse pós. O que fazer pós o uso das canetinhas. É importante entender, durante o uso da caneta, esse equilíbrio metabólico, né? Que tem que existir um equilíbrio metabólico aí, para que não ocorra coisas piores, né? Mas o que vem a ser inerente ao emagrecimento, isso a gente vai ter que tratar depois. Não tem jeito, isso vai acontecer, né? O que a gente pontua aqui como alterações estéticas mais frequentes, eu acabei não colocando cabelo, mas é importante você falar um pouco, tá? Mas tá na nossa apostila. Tá na nossa apostila. Pessoal, olha só, hein? Já dando spoiler, a gente já vai falar disso, mas a gente preparou um material muito legal para vocês. E tá na apostila tudo isso que a gente tá falando aqui. Então, a gente, tá vendo? Nesse bate-papo, a gente vai lembrando de algumas coisas, e aí eu tô com a caneta aqui para anotar o que é que faltou na nossa apostila. Enfim, face, a gente vai ter sucos mais profundos, olheiras, essa pitose que você falou do rosto derretido, né? Que dá um aspecto mais envelhecido, né? O emagrecimento rápido dá um aspecto envelhecido, né? Perde muito coxinho gorduroso, né? Isso. O corpo, a gente tem a flacidez de abdômen, coxas e braços, né? E aparece mais a estria, não é que surgem estrias, aparecem mais, né? Porque antes a pele estava esticada e agora ela aparece um pouco mais. Então, a gente tem na pele essa redução dessa densidade dérmica, pode apresentar um ressecamento, né? E a perda de elasticidade. Não deu tempo disso tudo acomodar. Sim. Então, a gente vem e trata tudo isso, né? Que até tá na apostila, e aí depois você complementa, vou te passar o papel e a caneta. Que essa anamnese estética, essa avaliação profissional, ela tem que ser muito bem detalhada, né?
pensando nessa velocidade da perda de peso. Então, dá para fazer antes, dá para vir tratando essa pele antes, não esperar o final do tratamento pode tratar antes, né? Tem a questão do histórico hormonal, é muito importante também conversar com o paciente sobre isso, né? E o uso de nutricosmético ou colágeno também pode vir junto com tudo isso, né? Analisar, então, o grau que tá de flacidez, né? E fazer o registro fotográfico. Isso. Padronizado, coisa que a gente já falou muito aqui. Quando se fala de avaliação. A avaliação antes, depois, e antes, durante e após os protocolos que a gente vai atender. Isso é importante. Eu, como uma boa fisioterapeuta, vou puxar a sardinha, a gente fala muito de pele, né? Mas eu vou puxar aqui também para a questão muscular, porque a gente perde massa magra. Não perde-se só gordura. Então, o que acaba acontecendo num paciente que não faz atividade física ou num paciente que não era ativo fisicamente, do ponto de vista literal de musculação, de quantidade de músculo, de massa magra. Então, a gente está falando de avaliação. Saibam que a bioimpedância, ela é crucial para acompanhamento de paciente quando a gente fala na área corporal, né? Além do registro fotográfico, perimetria, adipometria e destaco aqui a bioimpedância, porque eu preciso acompanhar o quanto como é que tá e a quantificar essa massa magra e comparar com parâmetros para aquela idade e estatura daquele paciente, né? Gênero, né? Homem, mulher, enfim. Então, eu tenho já parâmetros que a literatura me traz para eu comparar. Será que esse paciente, ele está com uma queda também muscular muito importante? Porque já tem relatos que há perda de músculo, né? Há uma redução de massa magra. Então, isso é importante acompanhar, porque é muito difícil fazer um tratamento estético só com a pele. Se eu não tenho o que sustenta essa pele, que no caso, por exemplo, do corporal, até do rosto, é o músculo, vai ser muito difícil só com bioestimulador, com equipamento, enfim, manter uma sustentação. Então, a flacidez, ela tem que ser avaliada de forma dupla. Flacidez de pele, flacidez de músculo. Sempre, né? E essa flacidez, eu adorei quando você falou assim, olha, tem uma alteração metabólica aí. Essa alteração metabólica que gera essa dupla flacidez, pele e músculo, ela é gerada pelo déficit nutricional. E esse déficit nutricional, ele não é só um quantitativo. Ah, eu estou emagrecendo, então eu como menos, então eu tenho um déficit. Não, o déficit também é duplo. Ele é na redução do volume e na quantidade, então, e qualidade, variedade de alimentos que o indivíduo consegue ingerir. Mas eu fui estudar, né, quando a gente escolheu esse tema, e notei que há uma dificuldade do intestino em absorver aquilo que entra. Então, entra pouco, em pouca variedade, até do ponto de vista nutricional. Eu acho que nós temos que ter uma nutri aqui, isso vai para um outro episódio, né? Mas tem a questão de absorção. O que entra não é completamente absorvido. Então, seja porque o indivíduo tem vômito, náusea, diarreia, não dá tempo ou não há uma qualidade intestinal suficiente para absorção de nutrientes. Então, eles até brincam, né, que é um genocídio, é uma matança geral de folículo, porque o folículo não recebe nutrientes, porque não absorve, então ele não recebe. As áreas do folículo, né, os fios vão ficando rarefeitos, porque não chega, por meio dessa falta de absorção, nutriente suficiente para a gente poder ter cabelo. Existe uma questão também de que algumas vitaminas, elas são lipossolúveis para ser absorvidas.
Então, tem essa questão da alimentação, desse equilíbrio, que a gente chama de metabólico também, equilíbrio alimentar, porque se você não ingere também determinados alimentos, você também não tem uma absorção de algumas vitaminas. É um exemplo, tá? Estamos falando muito... E tá aí uma farmacêutica superficialmente, a gente entende do tem assunto. episódio Sim. falando disso, eu até tô me recordando, que busquem lá atrás, porque tem esse episódio muito bem detalhado. Sim. Né? A gente tem episódio de bariátrica, que a gente falou muito sobre isso também. A gente tem sobre as canetas também, que a gente falou muito sobre isso. É super importante as pessoas voltarem. Sempre nossos episódios, eles têm uma sequência de acontecimento. A gente quer trazer sempre uma informação completa. Nem sempre a gente consegue falar de tudo, mas com certeza a gente já trabalhou com esse tema que a gente está falando superficialmente, ou a gente traz na sequência. Isso é certo, né, Cris? Isso já é combinado. Mas, de fato, é isso, né? A gente tem que pensar realmente nessa questão muscular também, porque a gente vê muito isso. Eu vejo as pessoas com objetivo de emagrecimento muito fortalecido, agora eu vou emagrecer. E se veem magras e satisfeitas com o que elas estão vendo, mas não tem essa musculatura. Não, eu estou só magra, pensando no objetivo de emagrecimento. E para os profissionais que nos acompanham e que pretendem trabalhar com esse tipo de protocolo, pensar nessa parceria, e que a gente sempre fala de parceria aqui com profissionais que trabalham com isso, porque normalmente eles vão indicar, é o que eu vejo, tá? Não é uma regra. Mas vamos supor que a pessoa vai para emagrecer, é indicado para eles uma dieta específica, é indicado até uma reposição hormonal, é indicado até uma academia, tudo é indicado dentro desse protocolo da caneta. Não é indicado nem pele e nem tratamento estético e nem ganho de massa através de procedimentos estéticos, vamos dizer assim, só de academia mesmo, né? Então, esse trabalho que a gente faz na estética, a gente não vê ainda dentro desse protocolo de uso das canetas. Por isso que a gente tem esses pacientes totalmente emagrecidos. E esse resultado que todo mundo com problema inestético, e culpando a caneta, que não é a caneta, de fato. Né? É como lá atrás se tinha o uso da bariátrica e todo mundo ficava com muito excesso de pele. Sim. E não tinha indicação para cirurgia. Hoje já é até dentro de um plano do governo você fazer a cirurgia, né? Então, a plástica, né? plástica. Então, a gente vai ver isso acontecer também com esse protocolo que a gente está falando. Isso vai acontecer, isso vai entrar junto. Sim. Né? Quem quiser se antecipar, já vai poder se antecipar. Porque esse protocolo tem que correr junto. Não é o que a gente está vendo hoje. Mas isso tem que estar junto, né? Meu pensamento. Bom, mas vamos lá. O que eu queria falar, eu até anotei alguns termos aqui que eu fiquei pensando em casa. Eu queria falar para o pessoal que tudo que a gente fala aqui é para que para que tenha um alicerce. Para que esse alicerce tenha um alicerce, uma base de trabalho. Cada um tem uma linha, né, de trabalho, cada um gosta mais de fazer determinados equipamentos ou determinados procedimentos. Ou porque é o que tem na clínica, né? Sim, e nada que a gente fala aqui é uma regra, né? A gente vem aqui dar uma base de pensamento para que as pessoas tenham realmente uma autonomia na decisão do que elas vão fazer. Para que elas pensem, que tenham um olhar crítico sobre as coisas. Eu penso assim, eu acredito que você também. Não existe uma regra no Beleza na Lata em dizer, você tem que fazer isso. Tanto que a gente escuta muito nossos convidados, quando a gente tem convidado, a gente escuta muito a opinião deles. A gente quer saber, por isso a gente traz convidados, né? Então, essa plasticidade de procedimentos, ela tem que existir. A gente quer dar essa oportunidade. Então, para quem estiver nos assistindo e falar assim, poxa, mas ela passou um protocolo, eu não faria esse, eu faria outro. Que bom, é isso que a gente quer ouvir. A gente quer esse pensamento crítico. A gente só quer que as pessoas aprendam a pensar como trabalhar, ter essa visão, né? Saber ter essa tomada de decisão.
né, Cris? Eu falo assim, eu vou falar dessa vez, porque toda vez a gente fica para falar isso e não fala, né? Bom, mas vamos aos protocolos. É isso aí. Ó, estamos com a apostilinha aqui. Quem estiver nos acompanhando... E a gente montou com muito carinho, vai né? receber, nós montamos e ela vai ser totalmente corrigida pela doutora Cris. Imagina. Ninguém pode perder isso. É um trabalho a 4 mãos. Espero que vocês gostem, porque a ideia é dar um direcionamento para o profissional da estética, né? Ou seja, se você quer partir de um ponto, ou seja, o que eu posso utilizar praticamente falando, claro que você vai fazer suas associações, mas vamos ser práticos, vamos entregar agora o nosso raciocínio. Tem uma apostila para vocês, tá? Ela vai ser gratuita, ela vai estar à disposição de vocês e vamos falar aqui o que a gente pensou, né, Gi? Quer pontuar? Depois a gente explica detalhadamente como faz para receber essa apostilinha, né? Que é um guia. Vamos chamar de guia? Um guia. É um guia, né? Bom, de protocolos faciais, uma vez que a gente tem flacidez de pele, a gente vai falar de bioestimulador de colágeno. Isso. Né? Reposição de sustentação dérmica, ok? Eu acho que isso não pode fugir, né? Pontos de preenchimento de ácido hialurônico. Também é interessante a gente fazer, né, Cris? A gente colocou aqui reposição de volume malar, temporimento, porque é onde a gente perderia mais esse coxim gorduroso. Até para estruturar, né? De estrutura mesmo, né, Cris? Falando em estrutura, ninguém está falando de harmonização nesse episódio, sim, né? Ultrassom microfocado, para redefinição de contorno e também esse lifting que a gente chama não cirúrgico. Todos esses episódios a gente tem, né? E aí vem as microcorrentes, que você gosta muito de trabalhar, né, Cris? Sim. Quer falar um pouco das microcorrentes? Quando a Gi fala em bioestímulo de colágeno, você vai optar por formas diferentes. Qual que é teu raciocínio? Penso em fazer algo que bioestimule o colágeno mediante processo fisiológico inflamatório? Põe na sua cabeça. Você tem um período entre as sessões que você precisa respeitar. Então, peeling, microagulhamento, tudo que faz com micro ponturas, né? Então, a gente tem formas diferentes, intradermoterapia, com cânula, sem cânula, o próprio bioestimulador de colágeno, que no caso do bioestimulador o prazo é maior, o restante a gente faz a cada 21 dias. Então, veja, você tem hoje, para tratamento de pele, formas, 2 delas, para bioestimular. Uma lista de procedimentos estéticos cuja síntese de colágeno, elastina, ácido hialurônico, ou seja, matriz fibrilar e não fibrilar, ela vem toda mediada por inflamação. E tem um oposto, que essa você pode fazer toda semana, de 1 a 2 a 3 vezes por semana em dias alternados, que são estimuladores, ou seja, bioestimuladores, cuja via não é a inflamatória. Então, eu posso usar microcorrente, fototerapia. Eu tenho aí formas, né, de fazer com que o tecido responda, né, de uma forma muito eficiente, combatendo a flacidez, a estria, né, que é uma maneira que pode ser usada com frequência sem causar dano ao paciente. Então, o profissional, ele vai ver qual recurso ele tem, né? A gente tem aí tanto recursos de equipamentos, o inflamatório entra também a radiofrequência. O legal que você falou do ultrassom microfocado é que ele vai trabalhar a pele de forma inflamatória e vai trabalhar o músculo, que o músculo precisa dar a sustentação, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala de face e corpo, e a gente fala de músculo, é obrigatório o uso das correntes excitomotoras. Tudo que estimula a musculatura a fazer contração em níveis diferentes de demanda e recrutamento de diferentes fibras musculares, vai aumentar o tônus, vai dar um pouco de força muscular, não substitui a musculação, a academia, mas a estética tem como ajudar.
Hoje a gente tem o campo eletromagnético. Ele faz 30.000 contrações em meia hora. Então, assim, quando falo de corpo, eu tenho placas grandes que trabalham grupos musculares maiores, né? E eu tenho as correntes excitomotoras. Então, corrente Alce, corrente Fez, que a gente coloca no ponto motor do músculo e fica fazendo a contração. Isso é muito importante. A gente tem tempo de sustentação, tempo de subida da contração, tempo de relaxamento da fibra. Cada uma dessas questões, a gente já tem parâmetro para isso, então o profissional tem que estudar e saber fazer recrutamento muscular. Então, dá para fazer tanto no rosto quanto no corpo. Eu acho que esses protocolos de bioestímulo muscular e de pele, eles são, sim, bem acompanhados dos preenchedores. Os preenchedores, eles vêm para dar uma sustentação, mas quanto menos volume de preenchedor a gente utilizar, mais natural fica o resultado para o paciente, menos chance de resultado ruim, no sentido de ter edema tardio ou efeitos adversos a longo prazo, né? Que isso a gente já discutiu no episódio passado, menos é mais, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade aí de raciocínio. E grandes volumes em uma pele flácida fica feio. Fica feio, porque não vai conseguir. Não. Se você não tratar a pele e o músculo, vai precisar de grandes volumes de preenchedor. E aí isso fica feio, fica muito visível, né? Mas em pontos estratégicos, sim. E de bastidor, você falava dos fios. Então. Né? Que a gente também vai... não colocando, mas vamos vamos colocar. Então, só para pontuar, protocolos faciais, a gente colocou bioestimuladores de colágeno para essa reposição e sustentação dérmica. Preenchimentos com ácido hialurônico em pontos estratégicos também para reposição de volume, ultrassom microfocado, né? Microcorrentes e dermocosmético regenerador e o microagulhamento com drug delivery, que eu gosto muito para estímulo de colágeno com ativos tensores, né? Fototerapia, a gente radiofrequência, tá para frente aqui também, mas a gente colocou, na verdade, os protocolos. Então, a gente colocou o protocolo 1, né? E a gente explica detalhadamente cada um, né? A gente fala de bioestimulação de colágeno, a gente fala do microagulhamento, de tudo que a gente está falando, com o número de sessões e tudo mais facial, tá? Para o protocolo, então, corporal, a gente colocou também a radiofrequência, né? Principalmente para abdômen, braços e coxas, que é onde apresenta maior volume de pele, né? De flacidez de pele. A carboxiterapia. Fotobiomodulação também, tanto rosto e corpo, né? LED laser de baixa potência. A criolipólise ou ultrassom cavitacional. Aí a gente só precisa tomar um certo cuidado, porque você vai usar a criolipólise na criomodelagem, tá? Mas pensando no estímulo de colágeno e não na redução de gordura. A não ser que tenha uma ou outra área de gordurinha localizada, que fica como se fosse um restinho de algo que não desapareceu, a gente usa a criolipólise para redução da gordura localizada. Então, tem formas diferentes de aplicar essa criolipólise, assim como a criofrequência, que eu posso usar ela tanto para estímulo de colágeno quanto para redução da gordura. Ela vem bem indicada, como você falou, para tirar aquilo que ainda não saiu de gordurinha ou para estimular o colágeno. Mas o jeito de aplicar, o profissional tem que saber, né? Às vezes fica aquela bananinha, né? Ou fica alguma coisa na pochetezinha e tudo mais. Mas a gente tem episódios sobre isso também, né? A criolipólise e a criofrequência, muito bem falado por especialistas. E o que a gente adora muito, que é a drenagem linfática manual. Isso para corporal, né? Lembrando que a fotobiomodulação e a radiofrequência entra tanto para facial quanto corporal.
né? A drenagem linfática, o mais importante dela, nesse pós-emagrecimento com as canetas, é o processo de detoxificação, de reajuste da dinâmica dos fluidos. Alguns pacientes, por alteração hormonal, eles tendem a acumular mais líquidos, tendo uma tendência à retenção hídrica. E a drenagem linfática, ela elimina restos metabólicos. Então, tudo que é até mesmo a gordura, as proteínas, os restos de trocas metabólicas. Então, a gente tem, além do acúmulo de líquido no interstício, tudo isso vai ser drenado. Melhora o sistema imunológico, que modula a parte hormonal, que melhora a absorção intestinal, tanto que na técnica de drenagem linfática, a gente trabalha o abdômen. A gente trabalha a cisterna de Piquet. Então, a dinâmica de fluidos, até da parte central de abdômen, que depois tem toda uma correlação com membros, ela é trabalhada na drenagem linfática. Então, para quem está em processo de emagrecimento ou já emagreceu e por conta do uso das canetas, a drenagem linfática, ela é importantíssima. Porque aí, quando eu tenho um conteúdo de tecido livre dessas toxinas e restos metabólicos, eu não vou evoluir para fibrose, para celulite desnecessária, eu vou permitir que o tecido faça um bioestímulo com qualidade. Então, quando a fisiologia ela permite uma performance adequada, e a drenagem linfática é promotora disso, o bioestímulo vai ser mais eficiente. Então, todas as técnicas que você citou de bioestímulo de colágeno devem ser associadas à drenagem linfática obrigatoriamente. Perfeito. Ninguém melhor do que ela para falar. De drenagem, ninguém eu melhor adoro. do que. E aí, a gente colocou também o suportezinho de nutricosmético, né? Um suportezinho nutricional, onde a gente coloca um pouquinho de colágeno, silício orgânico, vitamina C e zinco. É claro que a gente está falando um pouquinho mais de flacidez de pele, tem outras coisas que a gente poderia incluir aqui. Se a gente tem o efluviotelógeno, a gente pode colocar uma astaxantina, e aí vem com toda essa avaliação do paciente, e por isso que eu digo para vocês que não é um protocolo blindado, Sim. E a gente nem quer que seja, porque a gente está aqui para fazer as pessoas pensarem. A gente dá um guia, um direcionamento do que fazer quando receber esse paciente. Mas são inúmeras opções de se trabalhar com um paciente desse, né? A parte de nutricosmético, ela vai promover o quê? O substrato. Ela vai promover tudo que é preciso para se construir tecido. Então, um aporte proteico com whey muito bem direcionado, me ajuda na qualidade de músculo e também de pele, unha e cabelo, né? E aí você falou dos antioxidantes, a gente também é muito a favor, e todos aqueles suplementos ou nutracêuticos que tem a ver com a procolagênese, como o X-Nutriment, né? Que você falou do silício, né? Então, a gente tem como montar fórmulas individualizadas para que o nosso paciente tenha uma resposta melhor. E outra coisa é trabalhar, não se esquecendo, toda a modulação intestinal. Porque se o intestino não absorver a nossa prescrição, ela fica semifalha. Porque é muito difícil você prescrever em quantidades e dosagens adequadas tudo que o paciente precisa e ele não absorver, né? Então, isso a gente precisa ter um trabalho... A questão hormonal também, olhar muito para isso, é importante também, né? A gente tomou essa decisão de trazer material nesse episódio porque teria muita coisa para falar, né, Cris? Mas eu acho que dá um norte, eu acho que ajuda, porque senão o tempo fica muito longo para a gente aqui. A gente espera que cada pessoa volte a olhar os nossos episódios, que a gente tem convidados especialistas falando de cada ponto desse, né, Cris? A gente já falou muito sobre isso, então eu acho super importante que vocês parem um pouquinho e analisem tudo que a gente está falando com carinho, né?
A Cris gosta muito de falar em fluxograma de atendimento, os tempos de cada coisa. Isso eu acho muito importante para se ter um resultado bom e duradouro. A gente tem que trabalhar num fluxo ideal de atendimento. Nem menos, nem mais, nem com tempo mais curto ou mais longo. Existe um tempo ideal, né, Cris, para se fazer cada procedimento. Bom, o primeiro que a gente teria muito importante seria uma avaliação inicial muito bem feita, onde a gente tira foto, a gente faz esse exame estético e avalia o grau de flacidez. Tira as fotos, conversa bastante com esse paciente, faz uma ficha de anamnese muito detalhada, que também a gente já falou em um outro episódio, né? E aí, o que a gente poderia fazer de início imediato nesse paciente? A drenagem é início imediato, a fototerapia é de início imediato e a radiofrequência mais leve também é de início imediato, né, Cris? Isso a gente já pode trabalhar. Ultrassom também. Ultrassom também, boa. Quando a gente fala em uma intervenção mais estrutural, aí a gente vai falar do bioestimulador, do high food, preenchimento. Tudo isso a gente tem que avaliar os tempos, né? Por exemplo, se a gente faz um bioestimulador, a gente pode fazer o preenchimento junto? Se a gente faz o fio, a gente pode fazer um outro procedimento junto? Essa associação ou não? Falamos em episódios passados. Não esquecer que os fios, eles entram tanto no bioestímulo quanto na reestruturação da face, mas sem iludir o paciente, avaliando realmente a hora exata da inserção dos fios para o resultado estético, porque fio, se não for bem indicado e não tiver o preparo, ele vai ceder, ele vai pesar, a pele vai pesar, e aí o paciente fica lindo no pós-imediato e depois ele vai se frustrando ao longo das semanas. Então, o fio, ele entra tanto como um estruturador, né, e de sustentação mesmo, quanto no bioestímulo, mas ele tem que ter a sua indicação no momento certo. No momento certo. A gente deixou isso escrito aqui em cada protocolo. Porém, a gente também tem algumas dicas muito importantes de profissionais que vieram gravar com a gente e deram todas essas dicas, né? É só buscar lá. Olha, eu quero saber sobre o preenchimento com os fios. Vai lá que tem, com certeza tem, né? Protocolos combinados, radiofrequência com carboxi, pode ser trabalhado também, mas também tem os seus tempos e a gente tem aqui isso na apostila, né? E a manutenção a gente tem que fazer, não tem jeito. A gente não vai fazer uma sessão só. São protocolos em que se tem manutenção. Sessões, se são trimestrais, semestrais, isso tem que ser falado para o paciente. Olha, você não vai fazer uma sessão e terminou. A gente vai ter um acompanhamento. Então, que se monte o protocolo dentro do arsenal que você tem de tratamento e já coloque o período de manutenção disso. Olha, eu vou fazer em você um procedimento tal, nós vamos fazer esse protocolo tal, e eu preciso que você venha fazer manutenção daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Que isso seja muito bem conversado. Tem que alinhar a expectativa do paciente. E você tem que ser bem sincero e realista para entender se você consegue, do jeito que o paciente se apresenta naquela sua avaliação, se você consegue entregar algum resultado. Porque 2 opções acontecem, uma mais a longo prazo, onde a gente tem os procedimentos estéticos realizados em consultório, e tem a cirurgia plástica, porque em alguns casos nós precisamos posicionar o paciente, que tem caso que ele precisa ser avaliado por um cirurgião plástico, porque a expectativa que o paciente tem muitas vezes de ter um mega lifting, uma mega redução de pele, não vai ser atendida com os procedimentos que a gente tem numa clínica. Então, o procedimento cirúrgico, ele pode ser indicado, e aí vai da gente ter um cirurgião plástico parceiro, né, ou de confiança para encaminhar esses pacientes, porque acho eu que a realidade, a sinceridade com o paciente é muito importante. Com certeza. Não iludir, né? Não criar uma expectativa dentro de algo que a gente não vai ter o resultado, né? A gente fala aqui muito
dessa estética no pós-emagrecimento, de restauração dessa harmonia, né? Tanto corporal como facial. Então, a gente devolve essa harmonia, não muito mais do que isso. A gente não consegue fazer uma retração de pele muito grande, a gente não consegue fazer, retirar excesso de pele, isso a gente não faz, né? E sempre o acompanhamento multidisciplinar é essencial, isso não tem como, né? Isso é muito importante. Então, a gente toma a decisão de trazer essas dicas e muito bem pontuadas. Então, a gente trouxe a decisão de trazer um material para que as pessoas possam olhar e ter um olhar crítico. E eu acho que, como a gente fala para profissionais, seria muito interessante que esses profissionais que receberem esse material, quiserem complementar, hoje a gente está em 4 mãos. Mas seria tão mais gostoso se a gente tivesse mais mãos, porque a gente fala para profissionais. Sim. E aqui a gente não é dona da verdade, a gente quer saber o que o outro faz e dá certo. A gente quer saber a opinião das outras pessoas. Então, eu peço para quem receber a apostila que leiam, que tenham uma visão crítica disso, porque é isso que a gente gosta. E a gente vai fazendo ela em várias edições. Com a participação Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente pontuou aqui que existe uma demanda, que você tem que levar isso para o seu consultório, que os pacientes, então, eles estão apresentando vários inesteticismos após o uso das canetas. Então, para o profissional da estética, mais uma bola da vez aonde seu consultório vai ficar recheado de pacientes com uma necessidade muito específica. Então, a gente pensou aqui em chamar aí para refletir sobre e apresentar algumas possibilidades para você construir seus protocolos individualizados de tratamento. Espero que vocês tenham gostado. Já convido você para curtir, compartilhar com os colegas que precisam saber sobre essa temática. Se você está no YouTube aí, tecla no sininho, porque você vai sempre ser avisado sobre. E a gente preparou com muito carinho. Espero vocês no próximo episódio, né, Gi? Já estamos preparando o próximo. Lembrando que essa apostila aqui, quem quiser recebê-la, coloca o e-mail para a gente na legenda. Tá? A gente vai estar falando um pouquinho disso para quem nos acompanha no Instagram também. Deve ter alguma coisinha, algum canal que vocês possam nos chamar. Mas o melhor seria que vocês colocassem o e-mail de vocês já aqui na legenda do YouTube. Lembrando que a gente vai falar agora um pouquinho para frente, que vem ser continuação de beleza metabólica, que eu acho super importante. Sim. A gente falou um pouquinho superficial, mas a gente vai trazer isso com mais detalhes, tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.